Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Colapso das Agências, aqui no nosso canal Twist, feito com o propósito exclusivo de ajudar você, executivo de agência, dono de agência, a dar a virada no seu negócio também. Eu estou junto aqui do Carlinhos, meu sócio, do Alexandre, meu sócio de longa data, e nós estamos aqui, a gente mapeou as principais dores que a gente enfrentou nos nossos negócios e a gente está trazendo uma delas por semana num episódio aqui para vocês. E hoje nós vamos falar desse episódio que marca a nossa história, né? Que é o próximo cliente. É a salvação? Por que focar para fora pode estagnar sua agência? A gente vai trazer um pouquinho desse contexto. Eu queria começar com você aqui, Carlinhos, sempre conceituando com a gente. Primeiro, é uma verdade? O próximo cliente é a salvação da agência? Pois é, cara, isso não é uma verdade, isso é uma comodidade das pessoas atribuírem aos outros os problemas que ela tem que resolver e ela não resolve, né? Problemas internos, problemas de metodologia de trabalho, enfim. É Mas a gestão da realmente, empresa. como? É o problema da gestão da empresa, tá? Problema da Não é a gestão da solução. empresa. Não está no próximo cliente. O próximo cliente passa a ser o próximo problema da forma que ele está, ele vai ser o próximo problema. Em vez de ter um problema, ele vai ter dois para resolver. Né? Pô, Essa é a é grande verdade. verdade que as pessoas não querem falar, mas é isso que acontece. E eu, Carlinhos, na nossa história aqui, cara, a gente já teve uma busca de cliente que a gente falou, agora vai. E ele Lógico, entrou dentro de casa, lógico, foi uma salvação pra gente? lógico que tivemos. Isso é uma coisa inerente de todo ser humano, né? Que toda empresa, toda agência, ela tem esse problema, ela passa por esse problema, né? Algumas resolvem e outras não, continuam achando que o problema está no próximo cliente, né? Essa é a grande verdade. Mas nós Boa, tivemos várias vezes aconteceu isso. tá. Mas dentro do nosso histórico, a gente já passou por algum cliente que ele veio, ele entrou, a gente achou que era salvação e caminhou para uma outra linha? Pois é, cara, isso é um engano, né? Um ledo engano que a gente tem, né? Se você não tem o problema resolvido na tua casa, cara, esse problema está com você, você tem que resolver. Não é o próximo cliente que vai te resolver. Se você não tem esse problema resolvido na tua casa, teu problema vai continuar, você vai procurar outro, vai procurar outro, vai procurar outro salvador da lavoura e não vai ter a solução que você imagina que vai ter, né? Nunca vai Ou acontecer. seja, não resolveu Não, nada nada, trazer esse cliente para dentro. nada. Tudo continua da mesma forma. Boa, boa, boa. Aliás, piorou, né? Piorou muito, né? Porque aumentou o problema, né? Tem. Boa, boa. Bom, saindo do nosso histórico e dessa conceituação, Ale, fala pra gente um pouquinho dos sinais, cara. Quais são? É porque isso gera uma expectativa, né? Você deposita algo e às vezes é o posicionamento do próprio gestor perante a equipe, né? Cara, então tá tudo bem dentro de casa, eu só aguardar o Salvador chegar. Quais são os sinais? O que isso traz para dentro da agência? Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que aqui é importante a gente entender esses sinais, tanto pré quanto pós, né? Prospecção ou tentativa de trazer. Mas o principal deles é o fato de você estar depositando essa expectativa. Se você já está depositando essa expectativa de um próximo cliente ser o salvador, isso em si já é um sinal. E aí é onde você tem que ficar atento se você tem dentro do seu negócio já algum desses outros pontos que eu acho que vale a pena a gente trazer. Porque, cara, o- na maioria das vezes a gente vai atrás de um novo cliente porque a gente tem um problema ali de caixa, um problema financeiro, ou quer tentar crescer através de um novo cliente. E é lícito, né? Não, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Um grande ponto é quando isso virar a muleta do crescimento, porque é, crescer no novo cliente com, com alguns sintomas acontecendo dentro de casa, você vai agravar esse problema. Então, cara, eu tenho um fluxo de caixa negativo sempre que um cliente entra dentro de casa. Eu não consigo fazer com que as margens se mantenham saudáveis. Isso é um sinal.
Preciso olhar, porque se eu vou trazer um novo cliente, esse problema vai permanecer. O que causa essa margem não saudável? Poxa, será que os clientes que estão entrando, eles logo no início, eles estão descumprindo o escopo acordado? A gente sabe que isso acontece, né? Aqui eu vou usar a estatística com base naquilo que a gente tem de dados e aquilo que a gente viveu, que, pô, maioria dos clientes, maioria minto, né? Mas pelo menos 50% dos clientes mexe no escopo nos primeiros 90 dias. Então, cara, você vai colocar time, vai trabalhar mais. A gente falou isso nos episódios anteriores, né? Toda vez que um cliente vem, se eu não alinho muito bem o escopo, o que acontece? Eu vou dimensionar um time. Se o time não vai dar vazão a esse escopo, eu vou ter que trazer mais time. Começa a fragilizar meu fluxo de caixa, minhas finanças começam a ficar descontroladas. Já vira uma dor. Eu tenho um funil de retenção furado. Ou seja, a gente já sabe que as agências elas não têm processos internos de retenção de clientes. Eles simplesmente estão preocupados com a entrega, de cumprir o contrato, de botar o dinheiro no bolso, mas não tem um relacionamento, não investem em realmente se interessar pelo cliente, e aí fica essa relação fria. Fatalmente, vão perder cliente. Então, se você está indo buscar um novo cliente, porque você está perdendo um, fica atento a esse sinal. Aqui, você só está empilhando sinais para entender que já não é o próximo cliente que vai te resolver esse problema se você não resolver isso. Você fica correndo atrás do próprio rabo, né? A gente já sabe também que, historicamente, os contratos, em média, se encerram, os contratos de longo prazo, aqui eu estou falando de contratos que passam dos 12 meses, 24 meses, né? A gente tem, para os de 12 meses, 6 a 8 meses de duração, ou entra naquela fase de estresse extremo entre cliente e agência, e aí a ruptura. E naqueles que têm de 24 meses de duração, não passam de 14 meses. Isso é uma estatística já. A gente já sabe que isso acontece. E por que isso acontece? Tem um problema interno dentro da sua agência. Então, precisa olhar para isso. Tem um sistema quebrado, seja por falta de processo, por falta de interesse no teu cliente, por má qualidade, não importa. Se você trouxer um novo cliente com tudo isso acontecendo, o problema vai continuar. Então, o próximo cliente não é salvação. É fuga da realidade. Se todo mundo está trocando de cliente, já mostra que o modelo agência já está quebrado, né? E outra coisa que eu queria falar que é o seguinte, quando você tem um novo cliente, na realidade a tua equipe começa a trabalhar antes, né? Você trabalha 60 dias antes do teu cliente, então quer dizer, você está tendo custo, a equipe está sendo utilizada para uma concorrência, para um entendimento maior, para o processo de briefing, enfim, e isso também é por isso que tem o problema das finanças, né, que acabam sendo afetadas, não tem como não ser. O seu foco fica para fora e é um excelente ponto, não é simplesmente o fato da sua expectativa. Exatamente. Se você vai trabalhar num outro cliente, você vai colocar esforço. E conforme, eu acho que a gente falou isso no episódio 1, né, da concorrência desleal. Quem não assistiu, inclusive, gente, assista, porque a gente bate exatamente nesse ponto que o Carlinhos trouxe, porque não é simplesmente o foco que você vai dar naquele novo cliente, dentro do modelo, se for um modelo de concorrência que é o convencional, se você já está desajustado internamente e ainda vai empilhar um foco externo de uma concorrência, para isso vai agravar mais ainda, muito bem observado. Mas tem um ponto que o Ale falou que me chamou muita atenção aqui, que é o lance desse foco em trazer cliente, né, Ale? Que é um ponto de prospecção. E, cara, algo que a gente olha para as redes sociais, para qualquer canal que a gente entrar, a gente é bombardeado hoje para falar, cara, você tem que vender, você tem que trazer. Então, é um efeito manada. Toda empresa fala, cara, você tem que ter sua máquina de venda, você tem que ter sua campanha rodando, seu trabalho de inbound, de outbound muito bem construído para trazer novos clientes. Mas 10% fala de retenção. Então, é algo que tem que ser. Nós somos super a favor de venda, você tem que vender mesmo, tem que ter. Mas, cara, você tem que estar com uma curva de ter retenção que faça sentido. Porque senão isso vai aumentar todo o seu cenário e todo o seu problema, né? Exato. Na verdade, assim,
tudo bem você prospectar, e aliás, a gente sabe que a maioria das agências, a gente está falando aqui de agências, é óbvio que é uma dor de inúmeros mercados, né? Mas como o nosso foco é agência, e a gente sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, a maioria das agências não tem habilidade de vendas. Ela um bom criativo, um bom diretor de criação, ótimo de tático, mas quando é para ele mesmo, isso deixa a desejar. E aqui, né, é onde a rede social ou os grandes anunciantes estão buscando, né, conquistar essa fatia de mercado para trazer essa habilidade que a grande maioria das agências não tem. E tá tudo bem se você lançar mão disso. Isso só não pode ser, mais uma vez, a muleta. Ou seja, a prospecção ela não vai resolver esses problemas. Total. Quando a gente está falando dessas motivações, então, em cima desses sintomas, desses sinais, se você está indo prospectar em cima disso, né, mesmo que você não saiba, mas você está querendo prospectar, está colocando a tua esperança no próximo, o próximo só vai agravar esse buraco. É isso. Boa. Cara, e já emendando aqui, Ali, já ficou claro esses sinais. E quero mudar. Para quem está nos assistindo aqui, poxa, identifiquei, tenho esse problema, como eu faço para mudar esse cenário? Quais são as alternativas, até com base no histórico daquilo que a gente implementou? Divide um pouquinho com a gente, cara. Tá. Bom, basicamente se a solução não está fora, a solução está dentro. Então, primeira coisa é mindset, né? A gente tem batido muito nessa tecla do mindset e aqui é uma muito importante, que é a autorresponsabilidade. Eu sou o maior responsável dos problemas que estão acontecendo dentro do meu negócio. Então, se eu estou indo buscar um novo cliente para tampar um buraco, quem criou esse buraco fui eu. Então, a principal coisa é, começa a olhar para dentro, assume a autorresponsabilidade, começa a mapear, fazer diagnósticos do seu negócio e começar a consertar, né? Porque a chance de você vender para um mesmo cliente, quando você começa a tratar ele bem, entende a dor dele, cara, é muito maior, já está dentro de casa. De 60% a 70% de chance de você conseguir vender para o mesmo cliente. Para um novo, isso cai para 5%, para 10% você atrair. Né? Então, cara, como que eu faço isso acontecer? Eu preciso entender onde eu estou falhando nesse processo, porque dentro de casa já está, né? Não está no próximo cliente, está no que eu já tenho. Os processos internos desorganizados. Puxa, é uma dor número 1 das agências. Então, investir em processos, olhar todos os processos, desde o onboarding do cliente até o relacionamento, que vai gerar um alto índice de retenção se você investir nisso, né? É importante que a gente frise esse ponto da retenção, porque não é uma retenção fria de contrato, ficar atento a se antecipar com fechamento ou com renovação de contrato. Não é isso. É de manter, é de tentar que, além do atrito do dia a dia, do relacionamento cliente-agência com entregas, etc. e tal, é você ter uma camada extra de relacionamento que mitigue, que coloque panos quentes, né, no bom sentido, em qualquer dor que esteja sendo gerada no relacionamento, porque é normal ter. A relação agência-cliente é desgastante por natureza. Trabalha com gente, né? Tem jeito. Gente e expectativas, né? Então, a quebra de expectativas gera esses atritos e aí não à toa tem esses índices de ruptura de contrato, né? Eu acho que o mercado de marketing e comunicação, de uma maneira geral, ele tem uma urgência que talvez outros mercados não tenham, né? Porque o cara que vai lançar um produto, por exemplo, ele planeja, ele sai, ele compra matéria-prima, ele faz isso, mas o que ele esquece no final que ele vai precisar lançar? E aí, no final, a gente sempre é o final dessa cadeia, e aí os prazos sempre são para ontem. Tem um maior nível de pressão, talvez, né? Olhar para que tipo de cliente você está trazendo para dentro de casa. A gente falou muito disso nos episódios anteriores, que cara, tudo começa com o seu posicionamento, né? De você entender seu DNA, sua identidade, saber o que de fato você, para não ser comparado, não virar commodity ou não entrar numa concorrência desleal, você precisa se posicionar. E isso também reflete sobre os seus clientes. Então, cara, passa um filtro, qualifica melhor o seu cliente antes de fechar com ele, porque você vai estabelecer uma relação muito mais saudável. Então, eu já sei, tenho um processo, já sei meu DNA, já sei o que eu vou entregar, já sei onde eu sou excelente, eu vou prometer isso.
Eu não vou prometer mundos e fundos, eu não vou ser uma agência genérica de A a Z. Eu vou entregar o A, o C e o D muito bem feito, né? E a partir do momento que você faz isso, você revê seus portfólios, né? Em vez de entregar de A a Z, entrega somente aquilo que você realmente garante que vai entregar com excelência. Então, olhar para dentro, dar essa consertada, focar realmente naquilo que você é bom, passar um pente fino nos seus processos, ser um bom gestor e não só dizer que é um bom gestor. Então, aprender habilidades de gestão. Se você não quer aprender, você vai pagar o preço de recrutar alguém que vai cumprir essa lacuna, mas faça. De alguma forma você precisa ter isso, porque a verdadeira virada é parar de buscar salvação lá fora e começar a construir valor aqui dentro. O santo está dentro de casa, né? Não está fora, né? Não tá. Pois é. Exatamente. Boa. E, cara, e agora falando um pouquinho, a partir do momento quando a gente muda isso, né? Quando a gente consegue aplicar um pouquinho desse mindset, quais são os ganhos, quais são os resultados que isso gera para dentro de casa, para dentro da operação de agência? Como que a gente tangibiliza isso? Então, agora chega a hora daquele gancho do nosso episódio, que é resgatar, de fato, tudo diz respeito à nossa trajetória, à nossa história, tudo que a gente está abordando, a nossa vivência. Mas aqui é a grande reviravolta, né? A grande virada, que foi o nosso twist. Então, o que a gente viveu a partir do momento que a gente corrigiu esses planos? E não somos perfeitos, mas vivemos uma transformação, né? O cliente passa a ser, acho que o mais evidente, né? É o cliente passando a ser o seu embaixador, seu promotor. Ele realmente reconhecendo o valor. Quantas vezes aqui é legal a gente fazer essa reflexão? Poxa, a partir de que momento, né, Charles, que a gente viu os clientes olhando para a gente e elogiando a Muitas mudança vezes. de postura, Muito. né? Então, é muito sobre isso. Eu acho que aqui, cara, faz uma reflexão. Quando foi a última vez que o teu cliente te elogiou, mas não aquele elogio superficial, que entrega bacana. Não, eu falo, cara, vocês fizeram a diferença, vocês têm um olhar diferente, você faz isso de uma forma, é buscar isso, né? Então, quando você percebe o teu cliente fazendo isso com você, já é um bom sinal de que você está conseguindo colocar a Não, virada. não é uma busca pela vaidade, mas é pelo seu diferencial latente ali. Quando você Ele entende fazendo no isso que você é emergir, né? bom, né? Hã? É isso. Quando você entende aonde você é bom, né? Qual o teu negócio, aonde que você realmente tem expertise e faz mudar o jogo, né? É aí que... Exatamente, exatamente. Então, assim, Isaac, falando honestamente aqui, não é sobre vaidade. E se for sobre vaidade, lascou, né? Porque aí a gente está falando de um prisma do dono, né? Quem pode ser vaidoso nesse processo? Quem pode não, né? No máximo, quem poderia se dar o direito de ser vaidoso é o dono, mas não pode ser vaidoso, porque ali é um business. Que, aliás, esse é um outro sintoma, ou reflexo, ou impacto, ou benefício de quando a virada está acontecendo, é que o dono passa a não protagonizar mais o negócio, porque ele conseguiu formar pessoas que dão continuidade naquilo melhor do que ele, muitas vezes. Sim. E é isso que a gente tem que esperar, que as pessoas elas sejam melhores do que a gente, façam melhor, se apaixonem ainda mais, para que a gente possa se ocupar com novas frentes que possam potencializar este negócio ou criar novas unidades de negócio como nós fizemos, né? Deixando pessoas mais apaixonadas, que fazem entregas muito melhores do que a gente, para que a gente, então, abrisse novas frentes. Paixão, essa palavra. Paixão pelo que faz, né? Exato. E outro ponto é triplicar a margem, que foi um dos nossos troféus, né? Que a gente gosta de frisar isso como possibilidade, porque muita gente não acredita que é possível, e a gente viu na prática. O fato de você olhar para dentro, tratar bem seus clientes, gerar novas oportunidades ali dentro, deixar o cliente permanecer, aumentar o LTV desse cliente dentro do seu negócio, você... Cara, triplicamos nossas margens. Então, se a sua margem começa a aumentar, você começa a ganhar um fluxo de caixa, ficando mais folgado, putz, esses são um dos benefícios, né, e sinais de que você está fazendo uma virada muito legal. O time está mais feliz,
tem menos rotatividade, não importa se é no nosso modelo de squad, como é hoje, ou se é no modelo de CLT ou PJ, não importa. Se você vê que o time se engaja e permanece e colabora, cara, você vai ver a diferença da água para o vinho, né? Gente querendo sair satisfeita, chateada, dolorida, e gente querendo contribuir, ficar, e até mesmo a atração de talentos fica muito mais fácil, né? É uma jornada que a gente viveu na prática, né? Mesmo tendo altos e baixos em todo esse período, porque nem tudo são flores, né? Mas a gente vê muita gente apaixonada pelo modelo. E não é graças a nós, é graças a todo esse processo sendo implicado. Óbvio, tem cultura, tem valores, tem coisas que você deposita dentro do negócio, mas é o fruto do próprio negócio se azeitando, né? Então, e você vai ver o azeite multiplicando, né? Você vai ver as oportunidades brotando naquilo que você já tem em casa, com o azeite que você tem em casa, né? Com os clientes que você tem em casa, você vai ver as oportunidades aumentando, novas oportunidades de projeto, estendendo o tempo de contrato, novos contratos complementares. Então, é impressionante como uma coisa, não é para tirar a linha de raciocínio, mas como uma coisa puxa a outra, é um ciclo virtuoso, né, Ali? Da mesma maneira que vindo para o lado contrário, a gente fala que um abismo puxa o outro. Então, se você não tem um problema de margem, daí você vai ter uma rotatividade grande, aí você tem um LTV pequeno do contrato, tudo puxa pro ruim. Mas a partir do momento que você olha para dentro, que você faz o que precisa ser feito, você gera valor para aquele cliente, você escuta ele, você, né, automaticamente vai aumentar a sua margem, você vai reter mais as pessoas, você passa a ter uma cultura forte que olha para dentro. É o ciclo virtuoso, né? Mas eu acho que tem um pouco de culpa dos próprios gestores, né? Porque eu sou de uma época em que o gestor mandava, né? O gestor, o dono da empresa, era aquele cara que falava assim: faz assim, que é assim que tem que ser feito. É o jeito dele. Esquece que você sabe, mais ou menos isso, né? E, na realidade, isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. Isso faz com que o cara faz aquilo que você quer, mas não quer dizer que seja o que ele acredita, né? Então, você acreditar nas pessoas também é isso, né? Você atribuir a ela a liderança, a ação. Você mostra a visão e deixa eles fazerem e contribuírem no que eles vão fazer, talvez melhor do que você. Eu acho que é isso. Isso é uma coisa que mudou. Eu venho de uma geração um pouco mais que a palavra do dono era muito mais importante, né? Eu lembro comigo, fala com o Carlinhos. Pô, fala com o Carlinhos, não, fala com a mídia, fala com o diretor de criação, fala com o diretor de atendimento, não é fala com o Carlinhos, fala com quem é de direito, né? Quem entende mais do que o Carlinhos, inclusive, pô, né? Eu acho que é isso, então. Mas você é mais ou menos isso. Você usou a palavra certa. O grande problema disso tudo, desse tipo de atitude, é que ainda é a mentalidade errada, a mentalidade de dono. E aqui, cara, e tá tudo bem você se manter dono. Você precisa ter um mindset de dono diferente. Mas aqui é um despertar para o cara virar empresário, para o cara realmente ter um negócio na mão e não ter uma padaria na mão. Sim, sem dúvida. Então, cara, quando eu mudo meu discurso, minha atitude, e não é só sobre o que eu quero, o que eu acho, faz o que eu mando, né? Que esse é de verdade aí, esse tipo de negócio não é um negócio, né? É uma urgência com colaboradores, né? Não perpetua. A gente já sabe, não estabelece cultura. Se o cara morre, acabou o negócio. Sim. Né? Então, o despertar vem realmente a gente trazer essa nova perspectiva. E talvez esse tenha sido o maior ganho nosso, porque quando parou de depender do dono, né, a gente percebeu que a gente começou a virar empresário, porque esse para mim, foi o maior ganho, né? O Twist, ele veio não só como um modelo de virada, ele virou um modelo de vida, um modelo de vida empreendedora, que trouxe muito mais leveza e muito mais prosperidade para o negócio de uma forma geral. Muito bom. E formando pessoas, né? As pessoas com mais autoconhecimento, com mais firmeza, né? Com mais propriedade para defender uma causa ou outra, né? Sem dúvida. É isso aí. É isso, gente. Muito bom. Estamos chegando ao final.
Carlinhos e Alê, vocês têm mais alguma consideração? Acho que ficou muito claro que a salvação não está no próximo cliente, né? É olhar para dentro, é assumir a autorresponsabilidade, é gerar valor para o cliente, é um pouquinho do que eu acho que a gente estressou bastante esse assunto, mas também tem muita coisa legal que a gente falou nos outros episódios, né, gente? Vocês têm algum recado final? Não. Não, também não. Eu só digo que, assim, não adianta você só ter paixão pelo que você faz, né? Você tem que ter metodologia, você tem que ter uma equipe que você confie nela, que essa equipe possa fazer o seu trabalho e dar o seu melhor, e assim nós vamos conseguir também trazer resultados melhores para o nosso cliente, né? Uma coisa depende da outra, né? Muito bom, muito Tá? bom. Alê, mais algum ponto? Não. Eu ia fazer só uma analogia aqui, né, que assim, vamos imaginar uma parede rachada, uma grande rachadura. E a gente está tentando aqui no próximo cliente como se fosse uma tinta, né? Cara, você vai passar lá a tinta nessa parede rachada, vai ficar com aqueles vincos, né, da rachadura. No máximo você está dando uma maquiada, mas vai voltar a rachar. As casquinhas vão voltar a aparecer e vão descolar, né? Vão, e o buraco, e na verdade o que você está fazendo, enquanto você está tentando passar uma tinta, o buraco está aumentando, a rachadura, e aí a chance de ruir tudo é muito grande. Então, para mim, essa é a analogia de tentar buscar no próximo cliente a salvação. Vamos lá. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio, o terceiro episódio da série Colapso das Agências. Ficou muito claro que a solução da agência não está no próximo cliente, é em olhar para dentro de casa. Para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, a gente fez um falando da concorrência desleal, muito legal a perspectiva que a gente trouxe, e falamos também do FII frágil. Então, compartilhem, se você tem alguém que é executivo de agência, que é dono de agência, compartilhe esse conteúdo e a gente espera vocês na próxima semana com mais um episódio da nossa série. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.